capítulo de número 7. Nós vamos ler 4 versículos, versículos 21 até o versículo de número 24. Apenas um trecho das últimas orientações de Moisés ao povo de Israel, antes que o povo atravessasse o Rio Jordão e começasse sua trajetória para a conquista da Terra Prometida. Nós aqui como igreja adotamos a nova versão internacional, chamada também de NVI. Essa é uma versão que eu gosto muito, primeiro porque ela consegue assim, usar como fonte os melhores textos, hebraico e grego, e também os tradutores tiveram esse cuidado de, na hora de traduzir, manter os textos importantes, mas também conseguiu uma linguagem atraente para o nosso tempo. Então, nós adotamos aqui na igreja a versão NVI, mas é lógico que você tem liberdade de usar a versão que você achar melhor. Esse texto de Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, eu não vou ler na versão NVI. Se você tiver com a versão NVI aberta, vai estar um pouquinho diferente, mas coisa pequena. Então, se você puder me acompanhar, Deuteronômio capítulo 7, versículo 21 diz assim: Não te espantes diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor, teu Deus, lançará fora essas nações. Olha a expressão, pouco a pouco. A versão NVI diz, aos poucos. Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor, teu Deus, as entregará a ti e lhes infligirá uma grande confusão até que sejam consumidas. Versículo 24. Também os reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá contra ti, até que os destrua. Até aqui. Vamos orar, pedindo para Deus abençoar o nosso meditar na palavra dele nessa noite. Se você puder, mais uma vez, pedir a bênção de Deus sobre essa leitura e a explanação da palavra sobre o seu coração, me acompanhe nessa oração. Bendito Deus, obrigado por nos trazer até este lugar. Certamente não foi pelas nossas forças que nós chegamos aqui. O Senhor conduziu o nosso coração e o Senhor preparou todo para que hoje nós pudéssemos estar diante do Senhor e diante da Tua palavra. Senhor, nessa oportunidade pedimos que o Senhor aproxime o nosso coração da Tua verdade. O Senhor aproxime o nosso coração da Tua poderosa palavra, Senhor. Nos faz ouvir a Tua voz, nos faz ouvir o Teu querer. Que quando terminarmos esse momento de celebração, a gente saia daqui com um espírito renovado, com um ânimo renovado, com as forças renovadas, porque o Senhor mesmo convenceu o nosso ambiente racional de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pouco a pouco, mas o Senhor está no controle de tudo. Abençoa a Tua palavra hoje, oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Esse texto é um texto de Moisés, como disse ainda há pouco. Moisés está falando sobre o futuro de Israel. Moisés está discursando sobre o futuro de Israel. E o futuro de Israel era entrar na Terra Prometida. O futuro de Israel era ocupar a promessa de Deus. Israel estava num momento de transição. Moisés está morrendo, daqui a pouco Josué vai assumir o lugar dele, eles terão que atravessar o Jordão, e eles começarão uma nova estação de conquista ali na Terra Prometida. Como Israel estava no momento de transição, nós também estamos no momento de transição. Assim como Israel estava num tempo de estação nova, nós também estamos transitando para um tempo de estação nova. Será que você consegue perceber? Será que você consegue sentir que Deus está conduzindo a sua vida, que Deus está conduzindo os seus passos, assim, para o ápice de todas as coisas? Será que você consegue perceber que Deus praticamente está pegando na sua mão e te conduzindo para o querer dEle, para a vontade dEle, que sempre é boa, agradável e perfeita? O que é uma transição? O que é uma estação? Estação é uma mudança de lugar para um outro lugar. Israel estava saindo de um lugar e estava indo para um outro lugar. Nós também estamos assim, saindo de um lugar, indo para o outro. Saindo de uma estação, indo para uma outra estação. A estação do homem que você é para o homem que Deus deseja que você seja.
da estação da mulher que você é para a mulher que Deus quer que você seja. Esse era um movimento de atravessar o Jordão. Esse era um movimento do povo de Israel de mudar de estação. Nós também estamos nesse movimento. E o que está em discussão aqui no texto não é se eles terão vitória. O que está em discussão nesse texto não é se eles terão sucesso nessa trajetória que Deus mesmo traçou para eles. Aliás, as promessas na sua vida serão cumpridas. Aqui não está em jogo se Deus irá cumprir a promessa, se Deus vai te dar vitória ou não. Nós já vivemos debaixo da bênção de Deus. Entenda que nós não vivemos lutando para a bênção de Deus. Nós já estamos debaixo da bênção de Deus. Nós não lutamos para poder ter a vontade de Deus manifesta na nossa vida. Nós já estamos com a vontade de Deus sendo executada na nossa vida. A discussão aqui nesse texto é o time. A discussão aqui nesse texto é quanto tempo vai levar. A discussão que está aqui nesse texto é o momento que eles iriam ocupar a terra prometida. É a forma como você vai chegar até lá. E nessa noite, para que você possa ter essa compreensão do futuro que Deus está planejando para você, para nós, quero lembrar você do Salmo 84, versículo 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Deus não sonega bondade àqueles que vivem perto dele. Deus não nega favor dele às pessoas que vivem em torno da vontade dele. Seu progresso de entrar na terra prometida, sua promessa de você chegar lá, onde Deus espera que você chegue, pode ter certeza que de um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Talvez ainda não esteja conforme as suas expectativas. Talvez aos seus olhos você está indo devagar demais. Talvez aos seus olhos você está indo pouquinho a pouquinho. Mas, veja, mesmo que o seu avanço seja lento, mesmo que você ache que não esteja avançando nesse exato momento, talvez você ache que a sua conquista está demorando demais, você precisa entender que o nosso progresso, o nosso avanço, o nosso chegar no lugar onde Deus quer que a gente chegue, ele é pouco a pouco, ou como a versão NVI diz, aos poucos. Muitos de nós estamos frustrados, com o coração angustiados, porque nós, assim, esperamos que tudo aconteça rapidamente na nossa vida. Mas a verdade é que as coisas acontecerão pouco a pouco. Essa é a proposta desse texto. E por que Deus está fazendo isso? Pouco a pouco. Existem algumas impressões aqui nesse texto, nesses 4 versículos, que certamente cabe perfeitamente na nossa vida. Coube na minha. E eu acredito que vai caber na sua vida também. Primeiro, o que o Senhor está dizendo nesse texto, quando Moisés declara para o povo como iria acontecer isso. Ele diz, pouco a pouco. Primeira coisa que você precisa saber, você não poderá ter sucesso instantâneo, de uma hora para outra. Você não vai conseguir chegar lá instantaneamente ou de uma hora para outra. O texto diz, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos, ou pouco a pouco, essas nações que estão diante de você. O que Deus está dizendo aqui, você não vai poder ter sucesso instantâneo. Por quê? Porque isso pode gerar um estresse muito grande, uma frustração muito grande. Você terá progresso, mas ele será pouco a pouco. Pessoas que experimentam sucesso rápido, pessoas que alcançam ali aquele lugar rapidamente. Diz o texto aqui, vocês serão consumidos pelas feras, pelas bestas feras do campo. Ele diz aqui, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Precisamos entender isso, porque como foi com Israel, também é conosco. Quando você está por baixo, quando você não está na condição que você esperava, quando você não é a expressão que você esperava ser, você pode achar isso estranho. Mas o fato é que se você aparece de uma vez no cenário, todo mundo vai voltar o foco para você. Não somente do ponto de vista humano, mas do ponto de vista espiritual. O mundo natural vai reagir e o mundo espiritual também vai reagir. O mundo espiritual vai dizer, quem é esse homem? Quem é essa mulher
que de uma hora para outra saiu assim, surgiu assim. Então o foco ele fica sobre você. E Deus está dizendo para Israel: Israel, ainda não é hora do foco estar sobre você, porque senão seus adversários vão se multiplicar. As bestas, as feras vão se multiplicar e vão destruir você. Quando você começa a aparecer, você é descoberto. Você imagina se aquele menino Moisés fosse descoberto antes da hora? Aquela criança que foi pego ali naquele cesto, no rio, foi levado para casa ali da filha de Potifar, criado como um faraó, um menino cheio de regalias, cheio de instrução, rico. Você imagina se esse menino surgisse de uma hora para outra? Você consegue se lembrar quantos artistas de Hollywood chegaram lá rapidamente e como eles caíram rapidamente? Você consegue lembrar quantos talentos musicais estourou, mas eles não estavam prontos para o sucesso? Eu, particularmente, fico encantado com música, eu amo música. Gosto muito das músicas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Essas músicas, eu gasto tempo para ouvi-las. E eu até fico perguntando a Deus, por que você não me deu o talento de cantar? Eu fico olhando aquela multidão, assim, aqueles caras fazendo aquela performance, e eu falo, cara, eu queria ter essa voz, eu queria ter tido essa sacada, né, essa poesia cantada assim, e atraído multidões. Mas você consegue perceber quantos talentos musicais explodem, mas eles não conseguem sustentar lá porque foi rápido demais? Você consegue perceber que as pessoas, às vezes, elas crescem, mas elas não conseguem se manter nos valores fundamentais da vida, nos valores que elas aprenderam, e elas acabam, por ter crescido rapidamente, elas acabam se entregando para o pior que existe da versão dela. Quantos atletas têm um corpo, assim, de alta performance, mas não têm a vida flácida? Eles são atletas de alta performance, mas aqui e aqui não é de alta performance. Alcança o sucesso rápido, mas aqui e aqui não está pronto. Quantos pastores, de uma hora para outra, surgiram, amavam ouvir a voz de Deus, mas hoje preferem ouvir mais a sua voz do que a voz de Deus? Deus está dizendo para Israel: é pouco a pouco. É pouco a pouco. Por quê? Por causa das feras da terra, por causa das bestas, as bestas que existem dentro de nós e as bestas que existem fora de nós. Quais são as bestas que existem dentro de nós, as feras que existem de nós? O orgulho, a presunção, a arrogância. Parece que não, irmãos. Às vezes você pode dizer assim: não, mas eu não tenho orgulho não. Tenho orgulho sim. Tem. Enquanto está indo pouco a pouco, Deus está assim purificando as motivações, Deus está equalizando as emoções, Deus está queimando a palha, Deus está santificando os sonhos, Deus está redimindo os talentos que Ele já colocou dentro de você. Às vezes a gente passa por um momento de humilhação, justamente para o nosso coração ser quebrantado. Às vezes a gente precisa, numa situação e no outro, se colocar de joelhos e Deus está vendo. Às vezes a gente recebe muito ensino, mas a gente cresce pouco a pouco. Por quê? Porque isso é necessário na nossa vida. Muita gente diz: eu não tenho orgulho não, se Deus abençoar a minha vida, jamais eu vou abandoná-lo. Não, eu não tenho não, se Deus me der essa bênção que eu estou esperando, jamais eu vou negar isso na minha vida. Eu jamais esqueceria de Deus se Ele fizesse isso por mim. Você não está falando de você mesmo. Na minha experiência, é pouca, verdade, de observação da vida, porque é maravilhoso. Quando uma pessoa se converte, você começa a acompanhar a vida dela, talvez você seja uma prova viva disso. A pessoa ela começa a melhorar, e ela vai transitando de estação em estação, estação em estação. É pouco, aos poucos, mas essa pessoa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E olha, eu já vi algumas pessoas com o coração corrompido. Mas o caminho de Deus é esse.
Quando você se sente abatido, Ele está lá para te ajudar. Quando você cresce demais, Ele diz assim, ó, não pode ser assim, tem que ser pouco a pouco. Irmãos, é melhor ser pouco a pouco do que você subir de uma vez e por causa da sua arrogância, do seu orgulho, da sua presunção, Deus ter que abater você. É o salmista que diz, lá aqui, 2 Crônicas 26:15, a Bíblia conta a história desse rei chamado Uzias. A Bíblia diz que ele construiu máquinas, ele cresceu extraordinariamente, ele foi ajudado pelo Senhor. Mas a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 26, capítulo 15 e 16, que depois que ele cresceu, se tornou um homem forte, visível em toda a sua região, a Bíblia vai dizer que ele se tornou poderoso e o seu orgulho provocou a sua queda. Se você ler a história dele, você vê que surgiu uma lepra na testa dele e ele morreu com leproso. Esse homem tinha sido um avivalista em Israel. Ele tirou todos os postes ídolos, ele conduziu a nação para um encontro com Deus. Deus o tirou aqui e o colocou lá, mas quando ele chegou lá, ele acabou se desviando. Ele se tornou poderoso, se tornou forte. No começo ele era humilde, ele buscava Deus, mas de repente, você vai ver a história, ele não precisava mais de igreja, não precisava mais de sacerdote, não precisava mais de Deus. A vida dele foi tocada com uma lepra, e ele morreu disso. Não tem jeito, irmãos. Dentro de nós sempre tem uma inclinação para o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males. É a raiz do pecado original. Olha, se você tomar do fruto, você vai ser igual a Deus. Olha, é a raiz do pecado de Satanás. O orgulho é a raiz. E Deus está dizendo para o povo de Israel, tem que ser pouco a pouco, porque senão as feras que estão dentro de você e as feras que estão fora de você vão consumir você. Todo pecado, ele é resultado de orgulho. O Salmo 73, que é conhecido como um Salmo de Davi, versículo 1 a 5 diz assim, certamente Deus é bom para Israel. Davi está dizendo, Deus é bom para essa nação. Deus é bom para o meu povo. Ele diz, para os que são puros de coração, porque Davi estava olhando para si e falou assim, eu acho que eu tenho um problema aqui. E ele diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade deles, desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doença ou como qualquer outro homem. Quando Davi começa a comparar a vida dele, que era de um servo de Deus, com a vida dos outros que cresciam rapidamente, ele fala alguma coisa está errado. Ele diz aqui no versículo 16, quando eu tentei entender tudo isso, achei difícil para mim. E às vezes, irmãos, é difícil para a gente. Você começa a comparar a sua vida com aquela pessoa que está crescendo rapidamente, pois não é possível. Essa pessoa não usa o nome de Deus, essa pessoa não é temente a Deus, faz as coisas tudo contrário de Deus, e ela está subindo e eu estou aqui, pouco a pouco. Mas ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Entenda, é pouco a pouco. Talvez você esteja querendo acelerar a sua vida, mas é pouco a pouco. Ele diz no final aqui desse versículo, quando o meu coração estava amargurado e o meu íntimo sentia inveja, eu agi como insensato, como um ignorante, e a minha atitude para contigo, a minha atitude para com Deus, era de um animal irracional. A besta que estava dentro dele, as feras, cresceram. E ele começou a brigar com Deus. Seu crescimento será pouco a pouco, para que você não seja consumido pelas feras que existem de você e as feras que existem fora de você. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, Deus está te escondendo da evidência dos seus inimigos. Seus inimigos. Deus está protegendo você de você mesmo. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é o cara que está nos perseguindo, mas o maior inimigo às vezes somos nós mesmos. Porque nós somos assim pressionados por essas feras que existem dentro de nós. A besta do orgulho, a besta da presunção, a besta da arrogância, a besta da independência de Deus.
Irmãos, o único lugar que nós estamos seguros é na cruz de Cristo. Corra para lá sempre. Sempre que você sentir que você está perdendo o rumo, corra para a cruz de Cristo. Se esconda atrás dela. Seu progresso é pouco a pouco, mas ele é um progresso garantido pelos fundamentos da cruz. Terceiro, o que o Senhor está dizendo? Deus está te dando uma tarefa muito grande, e muitos pensam que além das suas forças. O texto diz aqui que haviam 7 nações que Israel tinha que vencer. 7 nações que Israel teria que expulsar da terra prometida. Mas olha o que diz o versículo 22, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos, ou pouco a pouco, essas nações diante de ti. Talvez, às vezes eu olho para mim e digo assim, Deus, nossa, eu estou com esse problema tão grande, como é que eu vou resolver? Deus, eu estou, assim, com esse problema na minha família, como é que eu vou resolver? Você está com um problema na sua empresa, no seu trabalho, como é que eu vou resolver? Problema consigo mesmo. Olha só, talvez você se identifique com isso. Essa semana foi uma semana que meu coração passou muito apertado. Sabe quando parece que as coisas pegam o seu coração, vai espremendo, e você fica com aquele pressentimento que a qualquer momento vai chegar uma má notícia? Eu tive que dizer para a minha alma, todos os dias dessa semana, confie em Deus, espere em Deus, confie em Deus, espere em Deus. Eu comecei a fazer um exercício na minha mente e lembrar as vezes que Deus me tirou de encrenca. Eu precisei fazer um exercício mental e me lembrar das palavras que Deus já cumpriu na minha vida. Porque essa semana o meu coração foi apertado. Angústia. E se tem um negócio que Deus me deu, é sofrer o que os outros estão sofrendo. E eu acredito que isso talvez nem seja nem comigo. Isso que eu senti essa semana não tem nada a ver comigo. Talvez tenha a ver com o meu rebanho. Talvez tenha a ver com o meu povo. E se você é a pessoa que está com o seu coração assim, oprimido, comprimido, como se você estivesse esperando uma má notícia, eu quero dizer para você que Deus vai edificar você pouco a pouco. Não se desespere. Volta um pouquinho à memória. Veja os momentos que Deus socorreu você. Veja os momentos do milagre de você. Irmãos, esse é um exercício que nós temos que fazer sempre. Porque sempre nós estamos em transição, nós sempre estamos mudando de fase, estação nova, e essas coisas são naturais da nossa vida. Mas a gente tem que se lembrar de que Deus já foi Deus na nossa vida. E que se Ele um dia nos abençoou, que se Ele um dia olhou para a gente, se um dia Ele atendeu a nossa oração, Ele vai atender de novo. Você já teve essa experiência poderosa com Deus? Então hoje, por favor, acalme o seu coração. Aquieta. Pastor, mas está pegando fogo. Eu não sei como eu vou resolver isso. Está tudo bem. O Pai sabe. Talvez você possa hoje botar o seu joelho no chão. Talvez você possa dizer, Deus, se o Senhor não fizer, ninguém mais vai fazer. Eu espero pelo Senhor. E você vai ver Deus agindo. Expulsar pouco a pouco, você vencerá todos os seus inimigos. Sempre que a gente muda de estação, a gente tem que aprender coisas novas. Sempre que a gente muda de estação, a gente precisa aprender um momento novo que a gente está vivendo. É uma linguagem, é um comportamento, é um sentimento novo. Tudo é novo quando a gente muda de estação, quando a gente muda de ambiente. E a Bíblia diz que é pouco a pouco. Pouco a pouco. Se você olhar para a criação do mundo, Deus fez o mundo em 7 dias. A gente conta, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mas foi pouco a pouco. Um dia Ele fez uma coisa, outro dia Ele fez outra, outro dia Ele fez outra. Pouco a pouco. Se Deus fez assim com o mundo, por que a gente vai fazer diferente? Pouco a pouco. Pouco a pouco. Às vezes a gente tem uma expectativa de uma transformação rápida. Eu acho que aqui na nossa livraria a gente tem um livro chamado Transforme Seu Marido em 7 Dias.
Foi sucesso aqui, esgotou. Transforme seu marido em 7 dias. É lógico que ninguém consegue ser transformado. E por que é importante dizer isso? Porque às vezes a gente quer que não somente as situações em nossa volta se transformem rapidamente, mas nós queremos que as pessoas que estão em torno de nós se transformem rapidamente. O livro Transforme seu marido em 7 dias, é 7 dias para você ler o livro e entender o conceito, para depois você começar a aplicar. Não espere que as pessoas mudem rápido. Não espere que a sua mulher mude rápido. Não espere que o seu marido mude rápido. Não espere que o seu filho mude rápido. As pessoas, elas não mudam instantaneamente. As convicções podem até mudar instantaneamente. O arrependimento pode até vir instantaneamente. Mas o comportamento é pouco a pouco. Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Olha para a sua vida. Eu estive com meu pai há um tempo atrás. Sempre que eu estou com o meu pai e com a minha mãe, eu pergunto um pouquinho como era a vida dele. E você vai ver que as coisas que a gente reclama hoje, os nossos pais sonhavam ter. E a gente tem hoje e a gente está reclamando. Pergunta para o seu pai como era a vida dele, para a sua mãe como era a vida dela. Pergunta para o seu pai, para a sua mãe, como era a vida dos pais deles, seus avós. Você vai se surpreender como a vida melhorou. Não, pastor, você não está vendo o caos que nós estamos. É verdade, mano, a gente tem muita coisa para melhorar. Mas muita coisa que nós estamos vivendo hoje era o sonho dos antepassados. Dos nossos pais, dos nossos avós, que a gente está vivendo hoje e está reclamando. Olha para a sua vida e você seja sincero com você. Há 25 anos, onde você estava? Há 10 anos atrás, o que você estava fazendo? Há 5 anos atrás, quem era você? Há 2 anos atrás, como você estava? Irmãos, é pouco a pouco. Deus vai te abençoando pouco a pouco. Deus vai abençoando a sua casa pouco a pouco. Deus vai abençoando a sua família pouco a pouco. O trabalho de Deus nunca parou. Ele é pouco a pouco, pouco a pouco. O que nós aprendemos nesse texto? Que Deus sempre vai causar uma confusão para levantar você. Ouça isso. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregarás a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, vou causar uma confusão tão grande aí, para que você, pouco aos poucos, você vá surgindo. Eu vou causar uma confusão para que pouco a pouco você vá aparecendo. Eu não vou ter tempo aqui de falar de todos os ambientes que Deus causou confusão para que o povo de Deus fosse vencedor. Mas vou citar alguns aqui para você. Josué capítulo 10, versículo 10. Ali na conquista da terra prometida. A Bíblia vai dizer que o Senhor lançou confusão diante de Israel e lhes pôs uma grande derrota em Gibeon. Josué tinha que enfrentar 3 reis que vieram contra ele. Então Josué orou e o sol parou. Eu não sei como é que você entende isso. Talvez cientificamente você vai dizer, o sol não para, a rotação da terra não para. O fato é que o dia foi estendido. E porque o dia foi estendido, isso trouxe confusão para os inimigos e otimização para o exército de Israel. O dia durou mais tempo e eles puderam produzir muito mais. E isso confundiu os adversários. Como eles podem fazer? Irmãos, tem um filme que está sendo lançado chamado A Fornalha. Eu assisti ela junto com o pastor Neymar, acho que foi segunda, se eu não me engano, né, pastor? Dessa semana, né? Ou mês passado? Essa semana, o dia está passando tão rápido que eu já achei que fosse mês passado. A Fornalha. Eu estou tentando trazer esse filme para cá para a gente fechar o cinema aqui de Sertãozinho só para atender a nossa igreja. Estou conversando com um cara que é o responsável pelo filme no Brasil. E a gente quer alugar a sala do Savanhago para a gente assistir esse filme. Mas a hora que você tiver a oportunidade, você vai ver lá que tem um negócio disso. Tinha que produzir um determinado trabalho em pouquíssimo tempo. Foi isso que aconteceu aqui com Josué. Josué tocou lá as trombetas, o acampamento do inimigo ficou em Pavorosa, e eles tiveram que simplesmente fugir. Então, em nome de Jesus, essa é uma palavra para você. Deus vai dar para você a graça de você fazer mais em menos tempo. E isso vai confundir seus adversários.
isso vai confundir os seus inimigos. É pouco a pouco, mas você vai chegar lá. Olha outra coisa que aconteceu aqui de confusão, Juízes capítulo 7, versículo 22. Quando as 300 buzinas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento dos homens se voltasse um contra o outro e contra as suas espadas. O que aconteceu aqui? Gideão estava entrando numa batalha com os 300 guerreiros dele. E Deus deu para ele uma estratégia, criatividade. Tocar a buzina, quebrar as botijas e dar um grito. Qual foi o grito? A espada pelo Senhor e por Gideão. E quando ele fez isso, os midianitas ficaram confusos e começaram a matar um ou outro. E essa palavra é para você também. Desde que isso gere um novo tempo na sua vida. Pouco a pouco, Deus vai te dar graça para você causar um impacto muito grande, de forma diferente, de forma criativa, vai causar um impacto no meio onde você está, porque Deus está com você. São ideias que vêm, que assim, vai surgir na sua cabeça, e você fala assim, a pessoa que está do seu lado fala assim, como ela teve essa ideia? Como ela teve essa sacada? Como é que ela conseguiu fazer isso? 2 Crônicas, capítulo 20, também fala de uma confusão que Deus causou ali. Disse ele, escute todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. O que acontece aqui? Josafá está num cerco, Jerusalém está cercada. A coisa estava tão feia, mas tão feia, que um dia ele sai disfarçado no meio do povo, ele encontra duas mulheres conversando. Uma estava dizendo assim para a outra, olha, é o seguinte, mata o seu filho essa semana para a gente comer por uma semana, e semana que vem eu vou matar o meu filho para a gente comer. Quando ele ouve isso, ele vai até o profeta. E o profeta diz para ele assim, olha, vocês não vão ter que lutar por essa batalha de jeito nenhum. Apenas vocês vão precisar tomar posição. Fique firme, porque o livramento do Senhor virá. Não tenha medo nem desanime. Saia para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Ouça isso, ó. Vá amanhã. Vai amanhã. Pastor, mas o meu inimigo está esperando lá. Tudo bem. Vai. Ah, pastor, mas o meu adversário, eu vou ter que enfrentar aquele problemão. Vai. Porque Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. E quando começaram a cantar o louvor, cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, Moabe, de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Derrotados. Essa palavra para você. Olha, fique tranquilo. Deus vai te dar tranquilidade no rigor da maior batalha que você estiver. E ao invés de sair medo da sua boca, vai sair louvor. Ao invés de sair desespero da sua boca, vai sair um cântico para Deus. Ao invés de, você vai apenas tem que se posicionar, estar ali, se mostrar como alguém confiável. E Deus vai te dar a vitória. É pouco a pouco, mas Deus está lá com você. 1 Samuel capítulo 14, a Bíblia diz que o exército de Israel ia lutar contra os seus inimigos. Era 6-1. 6 filisteus contra um soldado de Israel. E Jonatas demonstrou tanta coragem, ele começou a matar um filisteu atrás do outro, e quando o exército viu Jonatas matando os filisteus, aquilo gerou uma coragem tão grande no exército de Israel, que o exército de Israel se juntou a Jonatas. E os inimigos ficaram confusos, porque um homem de coragem, Deus só precisa de um homem de coragem, uma mulher de coragem, para trazer confusão no arraial do inimigo. Ouça essa palavra, por causa da sua coragem, por causa da sua fé, você vai inspirar a sua casa, você vai inspirar a sua família, você vai inspirar o seu trabalho, você vai inspirar o seu sócio. Ele vai falar assim, não dá, mas você vai dizer, nós estamos indo em nome do Senhor Jesus. E isso vai inspirar. Deus vai te trazer honra. Deus vai levar você ao seu destino. Deus vai revelar você no lugar onde você está. Mas é pouco aos poucos. 5, ninguém poderá te resistir. Deuteronômio 27, 24 diz assim, Ele entregará nas suas mãos, nas mãos de vocês, os reis dessas nações, e vocês apagarão o nome deles debaixo do céu.
ninguém conseguirá resistir a vocês, até que os tenha destruído. Ninguém poderá te resistir. É pouco a pouco, mas é constante. É pouco a pouco, mas é firme em Deus. É pouco a pouco, mas você está firmado na palavra de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão ter uma impressão daquilo que Deus está fazendo na sua vida agora. Agora. Sexto e último lugar, o Senhor está dizendo, não tenha medo. Agora eu quero voltar para o versículo 21. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, está com você. É Deus grande e temível. Não fique com medo de nada nessa vida. Não fique espantado com coisa alguma. Nem se você tiver 7 problemas diferentes que você tem que lidar. 7 demandas diferentes. Não fiquem apavorados, pois o Senhor está com você. Na antiga aliança, Deus estava no meio do povo. Na nova aliança, Deus está dentro de nós. Jesus mora dentro de nós, através do seu Santo Espírito. É pouco a pouco, se você olhar, você vai ver que pouco a pouco Deus tem conduzido a sua vida. Se você olhar bem, você vai perceber que pouco a pouco Deus está te abençoando. Por favor, nessa noite, tenha uma lucidez histórica. Olha para aquilo que Deus já fez na sua vida. Olha para as encrencas que Deus já livrou você. Sabe, quando eu olho para o meu gráfico, eu fico otimista comigo mesmo. Que eu consigo ver Deus, sabe? Ó, aqui Deus me ajudou, ó. Mas aqui Deus me ajudou, ó. Não, mas aqui, ó. É crescimento, é desenvolvimento, são as bênçãos de Deus, são as conquistas que Deus vai dando. Tenha uma confiança plena de que Deus está com você, em nome de Jesus. Se você está buscando depender dEle, se você está orando por essa causa, se você está buscando Ele, você vai ver que pouco a pouco Ele está te ajudando. Olha quem você era, olha quem você é hoje, olha de onde você veio e olha como você está hoje. Você está mais bonito hoje. Você está mais bonita. Eu vi que você cortou o cabelo e você mudou de fase. Você foi uma nova fase, eu cortei de cabelo. É isso mesmo. A gente tem que mostrar para o mundo que a gente está com uma fase nova da vida. Bota uma beca nova, bota uma água de cheiro diferente que você usa, corta o cabelo diferente. Eu não vou dizer para você pintar, mas se você quiser também pinta, não tem problema nenhum não. Mas mostra para esse mundo que você está numa fase nova, em nome de Jesus. Pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco, seu casamento vai melhorar, não desista dele. Pouco a pouco, a sua família vai crescer, não se desespere. Pouco a pouco, você está sendo levado para o ápice da história. Sabe qual é o ápice da história? É a volta de Jesus Cristo a esta terra. É o ápice da história. Não fique com medo da volta de Jesus. Você não vai ficar para trás, você não vai ser deixado para trás. Se Jesus Cristo voltar, você vai ver Ele, você tem que se alegrar. Mas tudo, irmãos, tudo, até mesmo as queimadas que a gente está vendo hoje, pegando fogo, chegando ao ápice da volta de Jesus. Eu tive esse encontro com a palavra de Deus essa semana. Isso confortou meu coração, e eu espero que conforte o seu coração. Anime o seu coração, torne o seu coração forte. Talvez você está dizendo, está devagar demais. Não está. É pouco a pouco. Pouco a pouco Deus está mudando a sua história. Pouco a pouco Deus está fazendo na sua família. Pouco a pouco Deus está fazendo na sua vida. Pouco a pouco Deus está fazendo na sua vida. Apenas levante a sua voz e louve ao Senhor, que pouco aos poucos está transformando você. Em nome de Jesus. Fique em pé. Quero orar por você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos e me acompanhar nessa oração. Pouco a pouco. Pouco a pouco, pouco a pouco Deus está fazendo. Não fique preocupado se você acha que não está indo rápido demais.
fique preocupado se você acha que não está saindo tudo rapidamente como você havia planejado. Saiba que Deus está te dando a vitória pouco a pouco. Deus está fortalecendo você pouco a pouco. Daqui a pouco você vai olhar para trás da sua história e você vai ver o quanto Deus construiu na sua vida, o quanto Deus construiu dentro de você, o quanto Deus construiu fora de você. Olha, você vai chegar lá. Você vai chegar ao lugar onde Deus planejou que você chegue. Não importa quem estiver no caminho, não importa quantas nações vão se levantar, quantos inimigos vão aparecer, porque pouco a pouco Deus vai ficar fazendo a obra dele na sua vida e você vai chegar lá. Hoje, tenha o seu coração animado. Hoje, tenha o seu coração fortalecido. Não ache que Deus te abandonou. Não ache que Deus está demorando. Não está sendo rápido, porque senão as feras vão te consumir. Não está sendo rápido, porque senão você vai aparecer antes da hora, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual, e você não está pronto. Mas pouco a pouco Deus está edificando você. Pouco a pouco Deus está desenhando a história da sua vida. Pouco a pouco Deus está te dando a vitória que você precisa. Hoje confie nele. Hoje espere nele. Hoje diga: Deus, são muitos inimigos, mas eu confio no Senhor. Eu espero pelo Senhor. Não tenha inveja de ninguém que está em torno de você, principalmente do ímpio. Não tenha inveja. Não compare a sua vida. O que Deus está fazendo, assim, é o seu número, é a sua medida. Só você vai poder viver, só você vai poder executar, só você vai poder fazer, porque foi isso que Deus planejou para este mundo, através da sua vida. É pouco a pouco, mas você vai chegar lá. Deus, obrigado por sua santa palavra nessa noite. Libera mais uma vez força, paz, otimismo, alegria, confiança no coração do teu povo. Assim como o Senhor foi com a nação de Israel no passado, o teu povo, seja com o teu povo hoje, Deus. Que essa palavra seja confirmada no coração dos teus filhos e filhas nessa noite, de que o Senhor está edificando um novo momento, uma nova fase, uma nova estação. Pouco aos poucos, o Senhor está revelando este homem, esta mulher,